Olá, meus queridos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Sejam bem-vindos para mais uma segunda-feira de Respondendo aos Scribes. Eu separei muitas perguntas. Hoje tem Senta que lá vem história. É o seguinte, eu estava dando uma olhada nos e-mails e tem muita gente perdida, infelizmente. Mas não é perdida de, tio Spook, o que eu faço da minha vida? É perdida porque manda e-mail para os lugares errados. A gente fala, gente, vocês querem um tratamento, consulta, no sentido de atender as necessidades de doenças de vocês, né, os tratamentos, as limpezas de casa e tudo mais, devem encaminhar a solicitação para limpezadecasas@gmail.com e não para o spookresponde@gmail.com. Porque quando você manda para o Spook Responde, eu só pego para ver as perguntas. E aí quando eu vou ver, tem muita gente com solicitação ali de tratamento, dúvidas sobre o processo de limpeza de casas. Não adianta, vocês mandam errado e daí os e-mails, obviamente, vocês não têm resposta. Esse e-mail do Respondendo aos Inscritos, eu só pego para fazer a compilação das perguntas, mais nada. Então, por favor, vamos se ater mais a essas coisas, essa sequência de ordens que a gente coloca no canal, né? Para onde você deve mandar o e-mail e tudo mais, porque senão vocês vão ficar sem ajuda mesmo. Sem ajuda mesmo. É sério. Vamos às perguntas, porque hoje tem realmente muito texto aqui. Josiane Delana. O que você acha do Evangelho no Lar? Josiane, eu já fiz algumas vezes o Evangelho no Lar, eu já frequentei casa de pessoas que praticavam o Evangelho no Lar todo domingo, tá? Não faziam todos os dias, faziam no domingo. E eu vou te falar aqui, de todas as casas, o Evangelho no Lar não limpava nada, honestamente, tá? Eu não tenho porquê, se realmente eu visse que a energia vai e tudo mais, tal, eu falaria, cara, bem legal, funciona, o Evangelho no Lar é legal. Mas não funcionou, sabe por quê, Josiane? Muito é devido às pessoas. A energia das pessoas que estavam praticando o Evangelho no Lar não eram energias de pessoas boas. Eram pessoas que tinham seus pecados, tinham seus problemas, e algumas vezes estavam até bêbados, porque eu vi o pai lá de uma das meninas que estava na casa completamente embriagado e tentando se equilibrar de pé para fazer o Evangelho no Lar. E foi vergonhoso, obviamente. Assim, as pessoas não querem obrigações religiosas, não querem obrigações espirituais de hoje nós vamos praticar um ato de fé. Por quê? Tem um jogo de futebol na TV, eu quero ver meu jogo. Nós vamos praticar um ato de fé. Ah, eu não quero, vou no clube aqui com meus amigos. Por que eu tenho que ficar em casa vendo atos de fé ou fazendo um ato de fé? Então vai muito da compaixão, da força de vontade, do querer da pessoa em fazer uma prática religiosa com o intuito de, pelo menos, criar uma harmonia no lar. Mas é difícil, é muito difícil, tá? Então, assim, de todas as pessoas que eu vi fazendo e tudo mais, não funcionou. Eu, na época que eu praticava o espiritismo, eu achava legal a prática do Evangelho no Lar, mas o meu pai era muito preconceituoso, então eu não podia abrir um evangelho dentro de casa, muito menos a Bíblia, porque meu pai parecia que ele farejava quando eu estava fazendo algo ligado à religião. Um dia ele arrancou a Bíblia da minha mão falando que esse livro nunca vai te trazer nenhum conhecimento. Então, assim, são opiniões. Eu respeito meu pai, porque meu pai estava preocupado em ter um filho formado, graduado, para gerar riqueza, entende? Do que ter uma religião. São visões antigas, mas tudo bem. Então, eu não conseguia fazer a aplicabilidade do Evangelho no Lar dentro da minha casa porque meu pai sempre estava de vigia. Então, não dava para fazer esse tipo de coisa. Eu ia lá, tomava meu passe no centro espírita, ia lá, ajudava, fazia os atendimentos, ou prestava lá assistência trabalhando como cambono, ou mesmo varrendo o chão, servindo comida para as pessoas ou água para as pessoas. A gente fazia esse tipo de trabalho. É gratificante, é legal. É uma espécie de entrega que você faz. Mas o Evangelho no Lar, assim, de novo, eu não vi uma função legal para ele, porque depende muito das pessoas. E todas as pessoas que eu vi fazendo não faziam legal. Vitor Hugo. Olá, Rodrigo, como vai? Eu sou seu paciente, olha que legal.
E estou aqui novamente, pois me surgiu uma dúvida sobre algo que você já falou algumas vezes e voltou a falar no Spook Responde 60. Ele marcou até o número do Spook Responde. Quando alguém mata e gera um karma, o pagamento pode vir pelo assassinato de alguém familiar ou algum familiar do assassino. Como o universo faz isso? Ele escolhe aleatoriamente o Nidorite, Salamemingue, vai cair, é você. Pum. Por exemplo, a pessoa que vem a morrer é uma pessoa boa, com boa conduta, trabalhadora e honesta, que não tem culpa de nada. Ele pode pagar pelo erro do outro? Na minha opinião, seria meio injusto, mas não somos nós que decidimos. Então, bom, desculpe o texto longo aí, se já tiver falado sobre isso, eu não achar uma boa, desconsidere a pergunta. Grande abraço aí, hein? Pretendo em breve fazer outra sessão de limpeza. Sonoplastia, tio Spook. Cara, então assim, o karma, ele torna-se um fator intrínseco à vida do ser humano. Tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Então existe um princípio de lei que diz, tudo aquilo que a gente faz de maneira boa vai voltar como coisas boas para a nossa vida. Se você doa dinheiro, você recebe dinheiro. Se você doa amor, você recebe amor. Se você doa educação, você vai atrair pessoas educadas. Se você faz gestos ruins na sua vida, você vai atrair pessoas ruins. Não tem aquele ditado que diz, né? Diga-me com quem andas que eu digo quem você será, uma coisa assim, não é? Então quer dizer, se você atrai pessoas ruins, significa que você tem uma energia ruim. Ela é uma lei muito delicada, porque, assim, é como se fosse um fumante. Você fuma, desce para fumar, tá todo mundo fumando lá embaixo, né? Então é aquela coisa, vou fumar, vou atrair todo mundo que fuma para um cantinho. Então tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma lei que não tem como escapar. Você vai acabar caindo nela, você vai acabar pecando, errando, agindo errado de alguma maneira na sua vida. Então nós temos que avaliar a nossa conduta em todos os aspectos. Como você sai de casa até quando você volta para casa. O que está certo e o que está errado. O que você fez de certo e o que você fez de errado. E sempre se colocar numa posição de eu posso fazer melhor amanhã. Quando uma pessoa que já tem o intuito de matar alguém, ele mata uma pessoa, maldade, a pessoa ruim mesmo. É óbvio que a vida desse cara vai estar fadada a coisas ruins. Não somente as questões, obviamente, de perseguição policial, do cara ser preso e estar à margem de, ou seja, virar um marginal, porque ele vai encontrar pessoas iguais na cadeia. Ele vai se defrontar com assassinos, estupradores, pessoas ruins. Ele vai entrar nesse lodo sujo de comportamentos antissociais. Mas o universo ele também vai agir de uma maneira que, assim, você tirou uma vida de uma pessoa que não tinha culpa nenhuma, o universo ele pode te penalizar tirando a vida do teu pai, da tua mãe e do teu irmão. Pessoas que são ligadas a você e importantes para você. Porque é uma lei que vai, vamos dizer assim, imagina que você recebe um raio na sua cabeça, esse raio gera um fenômeno de eletricidade. Então ele vai atrair aquilo que você está querendo. Se você gera coisas ruins, ele vai atrair coisas ruins. Essa coisa ruim vai bater numa pessoa boa que está do seu lado que quer teu bem. E vai acabar matando essa pessoa. É uma lei que, assim, é difícil você mensurar. Por quê? Porque pode vir um carro atropelar o teu pai. Pode vir, de repente, uma descarga elétrica e matar o teu pai. Ele pode sofrer um ataque do coração. Você vai culpar quem? A sociedade? Você vai continuar culpando a sociedade, sendo que o problema foi você, por meio das suas atitudes. Esse fenômeno, o Vitor, ele acontece de maneira silenciosa. Porque a gente nunca vai saber, porque não vai chegar um boleto para você pagar no mês dizendo dívida kármica. Então imprime lá o boleto, você vai ver dívida kármica. Putz, o que eu fiz? Né? Então tá lá o que você vai fazer, o que você vai pagar. Né? Dívida, a morte do seu pai. Puta, meu pai vai morrer. Ah, eu sabia que eu não devia ter bebido e atropelado aquela pessoa. Você entendeu? É uma lei silenciosa. A gente nunca vai conseguir mensurar o que é. Então, tem muita gente que se esbalda dizendo que é tudo dívida kármica, né? Ah, o seu filho nasceu morto no parto. Foi uma dívida kármica de vida passada. Não tem como mensurar isso. Não tem. De novo, é uma questão silenciosa. A gente pega por observação da vida das pessoas. Já que você tira a vida de uma pessoa, é engraçado que, de repente, alguém da sua família morre. Você fala, bom, é uma lei de compensação. Mas, de novo, é difícil mensurá-la, tá? Ederson Pereira. Bom dia, tio Spook. Minha pergunta é simples. Eu já vi o senhor
comentando em um vídeo como acho errado quando acontece a incorporação de obsessores para a doutrinação do mesmo em centros kardecistas. Pois bem, eu tenho um amigo de candomblé que sempre que está com Kiumba, o Egum, ele incorpora para dar passagem a esse obsessor. Egum não é obsessor, tá? Se o cara de candomblé fala isso, ele é burro. E eu vou explicar o porquê, eu já fiz vídeo sobre isso. E assim, a gente tem que mudar a cultura desse povo. Eu vou explicar, tá? Mas voltando aqui. E ele seria encaminhado. Já viu o caboclo dele fazer isso para encaminhar alguns espíritos que estejam ligados a outra pessoa? Gostaria de saber qual o princípio energético disso, por que eles usam esse método para a retirada dessas entidades e como fica o corpo de energia da pessoa que incorpora depois disso. E se há algum risco mesmo todo esse processo estar sendo guiado por um dos seus guias do sensitivo. Desde já agradeço pela atenção e peço desculpas se essa pergunta foi respondida em algum outro vídeo, mas muito obrigado e grande abraço para toda a família dos Spook Houses. Ederson, vamos lá. Egum. Cara, Egum, qualquer babalorixá africano, candomblé é brasileiro. Candomblé é aqui, candomblé, quimbanda, umbanda, é brasileira. Se você vai para a África, Nigéria, Togo, Lagos, na hora que você começa a pesquisar, Egum significa osso. Osso refere-se à tradição, tradição de família. Família. Então o que acontece? Existe um ritual lá chamado ritual de Egungun. Egum, osso. O Egungun, ele é um espírito da família que se manifesta. É como se fosse um pai, um avô, um bisavô ligado àquela família que se manifesta para se comunicar com todas as pessoas de uma pequena vila. E o interessante é que dentro do ritual de Egungun, os filhos de Egum, e no caso eu também sou, eu posso participar disso, eu falo porque eu sou o filho de Egum, eu tenho a minha linhagem que me acompanha. Na hora que a gente começa a cerimônia, eles nos levam a uma casa. Nessa casinha, eles te vestem completamente com máscara, com uma roupa que ninguém vê o seu corpo. E aí você dança, porque a pessoa está incorporada com o seu Egum. É assim que funciona na África e é assim que deveria ser no Brasil. E na hora que ele chega, ele dança, senta no chão e ele atende as pessoas. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, alguns pais de santo, que não sei o que acontece, colocam aquela ferramenta anti-egum, né? Que é que nem Baigon, anti-pernilongo, anti-egum, que é um filete de palha com um búzio. Então fica ali, ou no braço ou no calcanhar, porque acha que aquilo vai te proteger dos espíritos do mal. Que na verdade são seus antepassados que querem se manifestar para falar com você. Então você gera um efeito ruim na pessoa porque você não tem contato com os seus ancestrais. Parabéns, Brasil! Continue assim! Meu Deus, as pessoas não vão atrás de informação e aí fica essa quiumba. Vamos lá. Por que eu não gosto dessas incorporações de obsessores? É simples. O obsessor em si, ele carrega dentro do seu corpo de energia todas as enfermidades, todas as doenças, os registros que ocorreram com ele em vida. Principalmente aquilo que o levou à morte. Um câncer, uma doença terminal, registros muito ruins. E se você incorpora um obsessor, o que acontece com o seu pequeno corpo de energia? Você absorve a energia dele. Se você absorve a energia dele, esse registro fica no seu corpo. Se esse registro fica no seu corpo, se a gente tem uma lei da atração, porque você vai se basear no princípio de que aquilo que você está colocando dentro de você é saudável, é bom e vai ser absorvido pelo seu corpo de energia. Você vai começar a atrair doenças, problemas sérios e um karma ruim. Por quê? Porque aquilo vai ficar no seu corpo de energia e vai ficar vibrando. E na hora que ficar vibrando, vai atrair coisas ruins para você. Pode atrair um acidente de carro, um assassinato, problemas sérios. É isso. E assim, existem técnicas orientais que ajudam a encaminhar obsessores com uma facilidade, assim, dá para encaminhar milhares ao mesmo tempo. Leia-se pela própria história da Kuan Yin, que a gente contou aqui no canal, que foi realmente uma única mulher que se iluminou ao longo de uma história e que foi até o inferno e começou a levar as almas do inferno de volta ao reino de Deus. Ela conseguia levar todas as almas que estavam perdidas.
É uma história que a gente já contou no canal. Então, quando vem uma pessoa e incorpora não um egum, porque vai, sabe, vai tirar um antepassado que tem que ficar aqui para ajudar as pessoas, né? Então ele, coitado, ele bate no céu, o céu fala, não, você vai descer. Aí ele fica no ping-pong, não, mas você vai descer. Não, você vai ter que ficar aqui. Aí o babaca lá do centro espírita não consegue, porque toda hora o cara tá vindo. Pô, não estou conseguindo. É claro que não. A missão desse cara é ficar aqui para ajudar a família, para guiar a família, para ser o ancestral que vai apoiar a família dentro de uma evolução espiritual. Gente, é o rabo que balança o cachorro nesse universo? Será que as pessoas não podem ir até a África para realmente conversar com o babalorixá africano original e perguntar para ele, cara, me explica? Mas não. A gente coloca elementos aqui que não existem. Sabe, é que nem entrar no centro de Umbanda e ver a imagem de Jesus Cristo. Você fala, porra, mas peraí, na África não existe Jesus Cristo. Você vai para um babalorixá africano, ele não tem Jesus Cristo lá. Eles têm outros princípios, eles têm outros orixás, são dezenas de orixás que eles cultuam. A gente cultua 7 linhas, os caras, eu vi 17. Quando eu tive num assentamento, eu vi 17 orixás na parede. 17. Como é que a gente tem só 7 linhas e lá na África os caras têm mais de 10? Por isso que eu falo, a gente tem que questionar, ver quem é esses caras. O que ele está fazendo, o querido Ederson, é errado. É errado. Eu vi isso no Centro Espírita Kardecista, senhoras de idade, mesa branca, trabalhando e incorporando obsessores, e ali, ó, estribuchando no chão. Senhoras de idade. O que elas acham que estão fazendo? Estão pegando mais doença, porque não é possível. Isso daí não é isso é um trabalho primitivo. É uma forma primitiva de fazer as coisas. Existe uma evolução dentro do mundo espiritual que ajuda muito a encaminhar esses obsessores. E estabelecendo princípios de lei kármica dentro disso. Mas as pessoas têm que buscar entender como funciona a lei kármica para encaminhar esses obsessores, qual é a relação familiar entre esses obsessores, o que está atrás disso, por que eles estão ali conectados, sabe? Tem um monte de entrelinhas ali que você tem que fazer o processo para poder encaminhar. Não adianta ficar nesse negócio de, incorpora, vai um, opa, mais um, mais um, opa, esse aqui entrou errado. Entrou errado, vai filho, vai. Entende? Não é assim que funciona. Tem que dar um puxão de orelha, tem que questionar, tem que realmente mostrar que está no caminho errado. Tá bom? Alan Edson. Tio Spook, sou Alan Edson, curto muito seus vídeos, mas fiquei com uma dúvida. Quando se toma remédio controlado, pode haver obsessores ao nosso lado, tio Spook? Pois eu tenho hidrocefalia e tomo remédio desde quando nasci. Se tomar remédio, eles ficar perto da gente, ele pode prejudicar mais ainda ou até mesmo prejudicar minha família? Explica um pouco sobre isso aí, meu. Um abraço, até logo. Alan, deixa eu explicar. Todo tipo de droga que nós consumimos, seja cigarro, álcool, remédios, qualquer tipo de droga, porque o remédio ele é uma droga, né? Drugs, é assim que eles são determinados, né? Tem um nome. Qualquer tipo de medicamento, ele altera a sua consciência, altera o seu corpo de energia e mexe, obviamente, com seus órgãos, tá? Tem muita gente que, às vezes, tem que tomar um outro remédio porque causa isso dor de estômago, dá problema intestinal, dá náuseas, né? Então, aquela coisa, tem muita gente que tem problemas de se adaptar a remédios. Por quê? Porque afeta certos órgãos. Quando a gente afeta certos órgãos, afeta não somente a questão física, mas a questão do corpo de energia que está ao seu redor. Então ele causa desde pequenos buracos até uma distorção do seu corpo de energia. Essa distorção, sabe quando você fica bêbado? Não sei se você bebe, ela, não sei qual é a sua idade, mas sabe quando você vê aqueles caras que estão bêbados na TV, que você vê os caras tortos assim? Você fala, cara, esse cara deve estar vendo de uma maneira, né? Aqueles que bebem, sabe, que fica meio torto o negócio. É assim que fica o seu corpo de energia, completamente torto. E aí qualquer coisa no mundo espiritual, sejam obsessores, criaturas ou seres, qualquer coisa pode vir se aproximar de vocês. Por quê? Porque eles percebem que existem brechas no seu corpo de energia e eles se conectam. Mas, obviamente, o remédio ele é necessário para você se curar de uma enfermidade. Então, assim, por mais que aconteça esse tipo de coisa, eu não sei qual é o grau de cada indivíduo da distorção do corpo de energia. Eu, obviamente, estou colocando de uma maneira
Estou falando aqueles caras que tomam drogas em excesso, que usam medicamentos em excesso e tudo mais. Aí acontece essa deformação. Cada caso é um caso. Então a gente tem que avaliar dizendo, ó, realmente a dose do seu remédio, ele é suficiente para a sua enfermidade. Aí tem que ficar só atento com essas questões de conduta, de postura na vida, para evitar com que certos seres se manifestem. Nós nunca falamos para as pessoas para que elas deixem de tomar seus medicamentos. Nós nunca fizemos isso. Para você ter uma ideia, eu fui dar aula em Córdoba, dar aula de religião, e quando eu estava em Córdoba, teve uma menina que tomava remédio para depressão. Eu nunca tinha visto remédios para depressão, porque eu nunca tive depressão. E ela me mostrou lá um remédio estranho, botou em cima da mesa. Eu falei, ó, busca sentir a energia de um remédio de depressão de uma vitamina, por exemplo. Aí peguei lá uma vitamina que eu tomo, botei lá em cima. É óbvio que a energia de um remédio de depressão, ela é carregada com uma energia muito ruim. É uma energia que é uma composição que, quando você sente, você fala, cara, não é legal. Mas há necessidade da aplicação desse remédio. Então, o que a gente fez? Eu energizei de uma maneira muito forte aquele remédio para mostrar para ela que ela não precisava tomar uma dose completa. Com meia dose do remédio bem forte, bem energizado, já atendia muito mais do que o meio remédio. E funcionou. Isso significa que, se eu pegar uma pessoa que tem um problema sério de depressão e não der o remédio e fizer a sessão nela, pode ter o mesmo efeito. Mas, de novo, nós nunca aconselhamos as pessoas a deixarem de tomar os seus remédios. A gente sempre fala, todo o tratamento complementar que nós disponibilizamos às pessoas, de terapias alternativas, ele acompanha junto à medicina tradicional. Então, sempre busque o laudo médico e a gente complementa. Busque o laudo médico e a gente complementa. E com isso, a gente vai ganhando muito mais assertividade ao longo dos tratamentos. Entendeu? Entendeu? Dracy Didi. Qual é a diferença de ouvir a sua playlist e faça você mesmo a limpeza de casa e pagar para você limpar a minha casa? Nossa, foi chute no zóio, né? Vamos lá. Daisy Didi. Dracy. Bom, é o seguinte, Dracy. Eu disponibilizei alguns vídeos para que as pessoas tenham uma vivência espiritual. Existem alguns vídeos na playlist chamado Faça Sua Limpeza de Casas. É um teste para as pessoas vivenciarem uma energia ao seu redor capaz de limpar um cômodo. Mas ela não vai envolver a casa toda, limpar a casa toda e tudo mais. Ela vai limpar aquele cômodo que a pessoa está. Então a pessoa vai vivenciar, seja por meio do catolicismo, seja por meio da Umbanda que eu coloquei, e traz uma energia muito boa. Então é um desafio, é um teste para que as pessoas possam começar a se familiarizar. A técnica que eu trabalho é uma técnica muito antiga, que vai de escolas tibetanas, escolas chinesas, hinduístas, filipinas, que ensinam processos, técnicas extremamente avançadas e dedicadas para se retirar todo tipo de enfermidade, doenças, formas de pensamento, seres obsessores da casa, de qualquer casa das pessoas, ou realmente dos seus estabelecimentos comerciais. E a gente leva 20 minutos, mais ou menos, cada casa para ser feita e leva, é legal porque a pessoa sente a energia sendo retirada, ela sente o processo na casa inteira. É uma técnica muito mais forte do que o que está na playlist Faça Sua Limpeza de Casas. É uma técnica, de novo, que eu estou fazendo dedicada a você, ou seja, eu paro minha vida para atender você, a sua necessidade em específico. O Limpeza de Casas, a playlist, ela é geral, é para qualquer ser humano que queira vivenciar e experimentar isso. Mas é diferente do processo que eu faço, dedicado só a você, às suas necessidades, às suas questões pessoais, dentro da sua casa. O que eu faço é muito mais forte, muito mais assertivo e dura muito mais tempo do que o que está na playlist Faça Sua Limpeza de Casas. Agora você entendeu. Davi Lauenstein. Belo sobrenome, hein, menino? Boa tarde, tio Spook, tudo certo? Como hoje é dia dos finados. Caramba, tá vendo? A lista de e-mail demora. Gostaria de saber se existe algum peso ou alguma energia diferente por ser dia dos finados. Procurei em vários sites e um dizia uma coisa diferente do outro. Pode tirar essa dúvida para mim, por favor? Um abraço, gosto muito dos seus vídeos. Davi, existem certas épocas do ano
Aí pode envolver elementos naturais, como, sei lá, conjunções planetárias, lua, fenômenos da lua, né? Halloween, Dia dos Finados, sei lá, Dia das Crianças e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, imagina, Davi, que o mundo, ele está num processo de movimento, né? A gente tem rotação e translação, tá? Cada processo, ele envolve uma questão de conflitos sociais, guerras, comportamentos agressivos do ser humano, atitudes agressivas do ser humano, seja por meio de uma conjunção planetária que está acontecendo na hora, seja por meio do magnetismo da Terra, seja por meio do excesso de seres que estão trafegando em certos ambientes. Nós somos bombardeados por centenas e centenas e centenas de energias que estão indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Quando chega na época dos finados, você tem não somente uma questão que seja planetária, você tem uma questão energética da Terra, e você tem as formas criadas pelas pessoas, da mente das pessoas, que vem as tristezas, mágoas, os traumas, as decepções de entes queridos que você perdeu. Quando você começa a lembrar dos seus entes queridos que faleceram, o que acontece, Davi? Você vai usar uma lei da atratividade. Por quê? Você vai atrair, por meio do seu pensamento, um ente que já se foi. A questão é, esse ente querido que já se foi, ele tem contato com você, Davi? Não. Você acha que você vai ter acesso a ele, Davi? Não. O que vem então para você por meio do seu pensamento? Os obsessores, as criaturas que estão perdidas por aí. Então fica muito mais fácil eles se manifestarem por meio dos pensamentos das pessoas, da necessidade de lembrar do seu ente querido, que não tem mais acesso. Às vezes o cara já reencarnou. Então você está atraindo o que para quê? Você vai acabar atraindo criaturas que estão vagando com mais força na Terra por causa do Dia dos Finados, já que naquela época todo mundo é lembrado. Ponto. Existem o que a gente chama de janelas espirituais. Aí é muito complicado explicar, porque as janelas espirituais, como eu falei, vai muito da conjunção dos planetas, do magnetismo da Terra, vai muito de muitas questões que podem potencializar movimentos de raiva coletivo, de ódio coletivo, de guerras dentro do planeta, e com isso uma energia maléfica se manifesta. Essa energia sim é que a gente tem que combater, porque é ela que induz as pessoas a fazerem toda a maldade. Então assim, tem dias, por exemplo, aqui em casa, que eu falo para Dani, olha, a gente vai ter que entrar em resguardo, porque essas semanas vão começar a ficar meio complicadas e podem gerar confusões, brigas, conflitos, seja entre nós, ou com vizinhos, ou com pessoas e tudo mais. Então a gente entra em vigia. Então começa a se observar mais, começa a se resguardar mais, porque a gente acaba percebendo, sabe? A gente acaba tendo essa afinidade com o universo e recebe essa percepção de que há algo que está acontecendo, há algo que está se movimentando. Vamos lá. Samara Costa é aquela que sai da televisão. Olá, tio Spook. Gostaria de saber mais sobre os suicidas. A pergunta. Para onde eles vão? Todos eles têm espíritos que ajudam na coragem do suicídio? Eu sou uma pessoa muito sensível, gosto do assunto, assim eu te admiro muito por seu trabalho. Samara, este é, sem dúvida nenhuma, um assunto muito delicado, mas a gente vai ter que ir com calma, tá bom? De novo, o mundo espiritual, ele tem seus viés, entendeu? Eu vou falar para vocês, vamos entender. Para onde vão os suicidas, não é mesmo? Suicidar, suicida, suicidar, suicida, suicidar. Não está aqui. Acredita-se dentro do espiritismo que existe um vale chamado Vale dos Suicidas. Vale não é um papel que você ganha dizendo vale um suicídio. Não, Vale dos Suicidas é um lugar onde as pessoas que, infelizmente, que tiram sua vida por uma questão de depressão, tristezas, mágoas, traumas, distúrbios, complicações sociais e tudo mais, que acabam levando ela a ter, sim, um excesso, né, de pesar sobre sua vida, reações químicas que levam à depressão e tudo mais,
e que ela acaba se matando. A vida injusta leva algumas pessoas que realmente têm conflitos, têm problemas e esses problemas não são resolvidos, leva para um possível vale dos suicidas. Esse é um conceito espírita. Dentro do Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz, por exemplo, as pessoas elas têm um tempo de vida. Eles acreditam no número de 144 anos que uma pessoa tenha que viver. Então, se uma pessoa tira a sua vida, ela fica vagando, perdida por aí, até ser resgatada ao completar 144 anos de vida. Eu vou falar minha observação, ok? Tudo aquilo que eu vi ao longo de 25 anos estudando religiões, como clarividente. Existe o Vale dos Suicidas? Existe um lugar, mas não tem a placa dizendo bem-vindo ao Vale dos Suicidas. Mas existe um lugar onde essas almas elas são colocadas, onde elas vão queimar o karma restante e remanescente dos anos que estão pendentes para que elas possam voltar novamente à vida que elas tiveram, como se fosse uma aprovação. Então elas voltam em condições iguais ou piores, porque elas vão ter que superar aquilo. Se você pegar conceitos budistas, a pessoa que nega a sua própria vida volta como um animal. Sim, volta como um animal. Por quê? Porque ela não deu o mérito a ter a possibilidade de gerar bons dharmas ao longo de sua existência. Então, ajudar o próximo, poder favorecer as pessoas, poder praticar o dharma, que seria, como a gente fala dentro do templo budista, né? Carregar a palavra de Buda e levar as possibilidades de ajuda por meio da compaixão, da sabedoria, às pessoas que precisam começar a entender melhor sobre suas vidas. Assim como fez o grande Siddhartha Gautama. Então, assim, existe o vale, mas ele não chama-se vale. É um lugar onde as pessoas vão ficar e esperando ali o amargo de sua vida até terminar tudo. Ele volta ou na mesma situação ou como um animal, ok? Existe algo que instiga o suicídio? Samara, eu vou falar só para você, hein? Existe. Existe sim algo que instiga ao suicídio, tá? Eu já vi e eu não consegui pegar essas criaturas a tempo. Existem seres que vivem já num mundo, vamos colocar assim, no mundo, eu digo, né? Dentro do nosso mundo, mas numa questão de livre-arbítrio total, tá? O que é o livre-arbítrio total? São seres que já estão desapegados de Deus, não têm realmente a possibilidade de voltar até Deus de uma maneira rápida. O resgate desses seres é muito complicado. Eles são seres muito ardilosos, muito inteligentes. Eles estão há milênios entre nós e eles conseguem induzir uma pessoa a se matar com uma facilidade enorme. E a condução do suicídio por meio deles é muito interessante porque eles fazem com que a pessoa crie um apreço pelo ato de tirar a vida. Então, o que é o apreço? Olha só, a janela está aberta, você não quer tomar um ar? Olha, a gente pode resolver a sua vida, basta só você nos escutar, dê um passo só pela janela, você vai ver como é gostoso, como você vai sentir a brisa, como você vai se sentir livre. Eles induzem as pessoas, tá? Eu já escutei a voz deles, eu já tive a percepção deles ao redor, mas eu não consegui pegá-los. Eu não tinha a habilidade como eu tenho hoje naquela época. Hoje eu já tenho muito mais know-how e bagagem. E assim, se vier os dois, vai sair os dois de olho roxo, que eu vou dar trabalho, tá? E assim, existe. Mas, de novo, o principal fator que te leva ao suicídio não é o mundo espiritual. O principal fator que te leva ao suicídio é a maneira como você conduz a sua vida, como você tem as percepções da sua vida, como você carrega as dores, mágoas advindas de um dia exaustivo de trabalho, onde o seu chefe te ofende, onde as pessoas te denigrem, onde as pessoas menosprezam você, seja pela sua cor, pela sua raça, pelo seu credo, pelo seu sexo, pelo que for. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não se aceitam. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas denigrem o próximo, tentam realmente menosprezar as pessoas. E esse menosprezar as pessoas criam reações
onde a pessoa não tem mais o que fazer a não ser de, eu não quero esse mundo mais para mim. E leva ao complexo de negação, as reações químicas do organismo vão sendo potencializadas, e aí ela acaba abrindo mão de sua própria vida. Eu sinto muito. Isso acontece? Isso acontece. Isso acontece. Você vê no Japão, na Noruega, na Finlândia, que são os altos índices de suicídio, é tudo assim. Você não é o melhor, você não é o melhor, você não é o melhor, e as pessoas vivem numa tristeza, às vezes o frio, o excesso, o exílio, ou seja, a falta de pessoas ao seu lado te levam a essa sensação de vou me matar. É uma pena. Vamos lá. Ricardo Paulo. Senhor Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Pode uma pessoa deixar de ser médium? É só perder peso, aí ele vira small. Brincadeiras. Pode uma pessoa, por assim dizer, renegar esse dom? Eu pergunto a você porque até agora eu não tenho como falar isso com alguém e perguntar uma vez. Disseram que não pode fazer, que atacam. Eu acho que não atacam, com certeza que não. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a ti. Prefiro fazer a pergunta por e-mail, até para evitar certos comentários no YouTube, para não ficar aquele sensacionalismo de ficar perguntando as coisas ou até tirando certas conclusões. Bom, deixa eu agradeço aqui a gentileza de tudo. Realmente, as pessoas estão sensacionalizando algumas respostas que eu dou e tal, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que é o seguinte, Ricardo, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, né? A gente tem que ter vergonha só das respostas que a gente vai escutar. Mas vamos lá. Mediunidade é um dom? Não é um dom, Ricardo. Existem pessoas que nascem com sensibilidade a energias. Tudo bem? Então, tem pessoas que nascem mais sensíveis. Então, o cara tem a percepção de, cara, alguma coisa passou aqui, estou sentindo alguma coisa ao meu redor. É uma sensibilidade. Quando você pega essa sensibilidade e coloca direcionamento a ela, ou seja, aonde eu posso trabalhar essa sensibilidade ou aperfeiçoar essa sensibilidade, tornando-se uma habilidade. Eu vou até o centro espírita. Seja um centro espírita kardecista, um centro espírita de Umbanda. Eu bato lá na porta, chamo o rapaz, o dirigente, falo, olha, eu tenho uma sensibilidade à energia, eu queria desenvolver. Claro, seja bem-vindo. Aí você vai fazer os cursos, a doutrinação. Então você vai participar de uma doutrina. Então do kardecismo você vai ler as obras de Kardec. Mesmo nas obras de Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz, todos que nascem com as percepções do mundo espiritual podem vir a se tornar médiums. Médium é uma faculdade, literalmente uma faculdade, na qual você vai desenvolver certas habilidades e capacidades mediante ao estudo aplicado dentro do kardecismo ou da Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou o que for, ok? Se você quer deixar de ser médium, é simples. Chama o dirigente e fala, olha, eu quero agradecer ao senhor, eu realmente tenho que terminar meus estudos, eu tenho que viajar, eu estou querendo ter uma outra coisa na minha vida, eu agradeço a tudo que vocês fizeram por mim, mas eu não vou poder mais continuar na casa. Acabou. É simples assim, é só conversar. Ah, mas vão te atacar. Ninguém vai te atacar em nada. Ninguém. Tá? Não é assim. É como se o cara que está dentro do centro espírita ele fosse Deus, né? Tivesse na cúpula ali travado, né? A cúpula do trovão do Mad Max. Ninguém entra, ninguém sai. Estamos aqui protegidos contra o mundo espiritual. Não é assim que funciona, cara. Existem obsessores que se manifestam em centros espíritas. Existem energias ruins que entram no centro espírita. Não é assim. Eles vivem no mundo meio da lua, entendeu? Porque essas energias vão entrar. Se eles quiserem entrar, eles vão entrar. Mas não é tipo que nem filme de terror, você não vai ver o cara voando no ar, assim, com o obsessor levantando, esse é meu, não, sou eu, me larga. Não tem esse negócio, entendeu? Não tem, cara. É simplesmente, se você segue uma boa conduta, boas práticas na vida, tem lá o seu comportamento tudo direitinho, cara, não bebe, não fuma, não usa drogas, as criaturas não vão te fazer nada. Aquele cara que realmente bebe, fuma, usa droga, tem um comportamento ruim, tem posturas ruins na vida, tem um mau caratismo, aí sim as entidades elas vão aprontar. Mas aprontar no sentido de vão ver uma possibilidade de se conectar ao cara. É isso, tá? Então, não tem que ter medo. Cara, eu trabalhei em centro espírita por 10 anos. Chegou um tempo, uma hora que eu falei, não quero mais. Porque eu já vejo, já escuto, para que eu vou incorporar? Não quero. Levantei, chamei o dono do terreiro, falei, olha, eu agradeço.
é o seguinte, eu vou tocar minha vida, vou seguir minha vida, vou fazer certas coisas, não quero mais, vou ajudar a casa no que for preciso e tô fora. Acabou, fui embora. Não tenha medo, tá? As pessoas gostam de colocar medo nos outros. Geralmente são pessoas ignorantes que colocam medo nos outros, não tem menor discernimento, nunca vivenciaram isso. Você tem o livre-arbítrio de dizer tudo aquilo que você quer. Não quero mais. Olha para cima e fala, Deus, eu não quero mais seguir esse caminho, tá bom? Eu agradeço todo o aprendizado que eu adquiri, agora eu estou indo para um outro lugar. Quero, sei lá, virar cristão, virar evangélico, sei lá, me converter ao judaísmo. Você é livre para decidir aquilo que você quer dentro das crenças. Faça da sua liberdade a sua escolha. Letícia Oliveira. Bom dia, Tispoqui! Tudo bem? Meu nome é Letícia, sou nova no canal e hoje, assistindo ao seu vídeo de resposta aos inscritos, fiquei com uma dúvida. Quando você respondeu a uma questão que falava sobre animais, sempre ouvi minha avó dizer, minha mãe dizer que os animais, principalmente os próximos a nós, os cachorros e gatos, são nossos anjos da guarda e que nunca devemos maltratá-los. A minha questão é, pessoas que maltratam os animais têm algum tipo de punição por parte espiritual? Se sim, essa punição seria aqui ou seria algo, sei lá, cobrado depois da morte, em outra vida, sei lá. Não sei se você já falou a respeito desse assunto em algum vídeo. Se sim, desculpa aí, tá? Sou nova no canal, ainda não deu tempo de ver muitos vídeos. Letícia, nós falamos sobre... Tem um vídeo que é espiritualidade dos animais. A gente fala o seguinte, Letícia, os animais, eles não são seus anjos da guarda, ok? O seu gato não vai virar o gato guerreiro no meio de um ataque espiritual e você vai virar a Tila ali, vai subir no gato, ou a feiticeira, né? No gato guerreiro e vai combater o mal. Não. Os animais, eles pertencem a um reino específico do reino dos animais. Como eu falei, no budismo, acreditamos que existe um reino da consciência dos animais que antevém ao reino dos homens. Então é aquela coisa, né? Os animais eles estão sendo preparados, adquirindo consciência para vir como seres humanos. Se vocês matam os animais, vocês estão tirando a chance desses seres de poderem evoluir em termos de consciência e voltar na próxima vida como um ser humano. Vocês estão destruindo a alma de um ser em pró ao seu capricho de comê-lo ou de querer maltratá-lo, que nem a gente já viu em vários casos na televisão, que é uma coisa idiotice, né? Vai bater no animal, matar um animal, querer se mostrar superior a um animal. Você é o animal. Você que está assumindo o papel de um animal e vai voltar como um animal, tá? Tá ferrado. Vai voltar como uma zebra dentro da África, no meio de leões. Aí eu quero só ver a festa que eles vão fazer. Tu vai ter que correr e muito para não virar comida. Mas, de novo, maltratar animais, realmente, gente, é algo desumano. Os animais, eles não têm consciência de nada, eles simplesmente existem pela sua necessidade, pelo seu instinto. Eles estão em desenvolvimento, seja em termos de alma, de percepção, em sua natureza, como nós também. Veja, eles nascem, crescem e morrem, igual a você. Você nasce, você cresce, você morre. Eles têm um período de vida, vocês também têm os seus períodos de vida. Eles têm o ciclo deles, você também tem o ciclo seu. Então, o que difere vocês deles é meramente o estágio da consciência. Eles estão desenvolvendo a consciência. E se você mata um animal, você está tirando o direito dele de desenvolver cada vez mais a sua consciência, a sua percepção como ser. Por favor, gente. Assim, é o que eu sempre falo, tome cuidado. Vocês tiram da vida de um animal, e vocês tiram porque vocês alimentam a indústria de carnes, por exemplo. A carne, ela é um alimento importante quando nós crescemos, né? Quando nós estamos na fase de crescimento. Muitos médicos acreditam que sim, outros acreditam que não. Outros acreditam que existem métodos complementares de alimento ou métodos alternativos que você consegue certas vitaminas que tem na carne. Eu não sou médico para estipular, mas eu sou uma pessoa capaz de dizer, evitem maltratar os animais, evitem fazer mal aos animais, porque isso vai fazer mal a vocês. Quanto mais animais vocês comem e vocês matam, mais vocês estão se aproximando ao reino dos animais. Vocês não estão buscando a evolução. Tenham misericórdia pelos animais. Misericórdia. Porque vocês sim têm a capacidade de dizer quem vai nascer e quem vai morrer. Os animais não têm. Se vocês quiserem matar todos os animais do planeta Terra, vocês vão matar. E um dia vocês vão comer tudo. Aí vai sobrar só o quê? As minhocas para vocês comerem. Eu não como carne.
Então, eu estou livre e estou aplicando a lei da misericórdia a todos os animais. Tá bom? Mas é isso. Eu agradeço muito a todos vocês. Foram mais de 40 minutos de vídeo aqui, explicando, comentando, falando. Eu espero vê-los então nos próximos vídeos. Por favor, assistam todos os vídeos das playlists. É sério, é importante para o conhecimento de vocês. Tem muita gente que fica na preguiça. Ô tio Spook, você já falou de anjo da guarda? Tio Spook, você já falou de guias espirituais? Tá tudo no canal, vai assistir, sabe? Tio Spook, é verdade que a música faz mal ao ser humano? Gente, tem um vídeo sobre espiritualidade e musicalidade. É sério. Descubram o canal, explorem mais antes de escrever lá no box, porque aqui a gente tem regras. Então, se vocês clicarem no sobre, tem lá as regras que a gente coloca no canal, dizendo nenhuma resposta é dada no box dos vídeos, porque já foi dada em vídeo, tá? Existem cuidados que vocês têm que ter, tá bom? Mas é isso. De novo, recadinhos básicos para aqueles que querem uma ajuda, um tratamento, um auxílio espiritual. Por favor, auxílio espiritual no sentido de tratamento para suas enfermidades. Nós não damos consulta espiritual, aqui não é pai de santismo e nem orientações. Para isso existem os vídeos do canal. Ah, tio Spook, eu quero uma orientação. Cara, assista o canal. Ah, tio Spook, aconteceu um negócio comigo, eu não sei o que era, por favor. Não, a gente não faz esse tipo de coisa. Tudo que vocês têm que aprender já foi colocado no canal. A única coisa que nós oferecemos a vocês são os tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, kármicas, financeiras e as limpezas de casa solicitadas pelo limpezadecasas@gmail.com, não pelo box dos vídeos, somente por este e-mail, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema do Seja Membro para doações, nós também temos o PayPal para doações. O Seja Membro, vocês vão doar R$ 8 por mês para tornar-se membro do canal. E nós também temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.